seu WhatsApp, que vai ser forte. Pastora Patrícia, está contigo. Manda ver aí. Ô, Glória, eu já quero passar sem mais delongas para a palavra. Quando eu vi meu Redentor vive, eu recebi de Deus a direção de entrar exatamente no texto de Jó, capítulo 19, versículo 25, o qual a referência desse título da live, né, da temática que foi assentada no coração da irmã Elisete pelo próprio Deus, né, essa temática ela está em Jó 19, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: porque sei que meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Então, quando o Senhor ministrou, Elisete, essa palavra no meu coração, e quem está assistindo a live, não se assuste com os negócios que estão na minha unha, é porque eu estou fazendo a live na manicure, relaxa, porque a gente faz unha, mas a gente prega, né? Então, quando o Senhor assentou no meu coração esse texto mesmo de entrar em Jó, capítulo 19, versículo 25, o Senhor falou que, assim, Jó não seria nossa temática, mas é claro que nós vamos fazer citações acerca da história de Jó durante a ministração dessa palavra. Mas a primeira coisa que o Senhor falava no meu coração é sobre a necessidade da gente deixar claro o que é redenção. Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre redentor, sobre redenção, sobre redimir, e não compreendemos a fundo o sentido dessa palavra. Redenção quer dizer proteção que te livra de uma situação difícil ou complicada. Salvação, resgate, libertação. E ali, quando o Senhor falou comigo acerca de redenção, o Senhor trouxe ao meu coração a necessidade da redenção da humanidade que se manifestou no Éden. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado na Terra, porque o primeiro pecado que aconteceu foi no céu, onde Satanás se levantou contra Deus, se insurgiu contra ele, e na sua queda caiu ele, mas um terço dos anjos que o acompanharam, que o apoiaram no seu processo de rebelião. Porém, o primeiro pecado na Terra foi o pecado de Adão e Eva. E esse pecado fez com que a humanidade caísse diante de Deus, porque Deus havia feito a humanidade para ser coroa da criação dele, e não apenas isso. Deus nos criou para que nós tivéssemos relacionamento profundo com ele. Tanto que todo aquele que foi criado por Deus, Adão e Eva, eles tinham uma ligação com Deus no seu espírito. Porque Deus se relaciona com o nosso espírito. E Adão e Eva eram ligados ao Espírito de Deus, no próprio Espírito que Deus havia concedido a eles. O Espírito de Adão e Eva nada mais era do que uma porção do Espírito de Deus colocada dentro deles, para que eles fossem alma vivente, mas também um ser espiritual. Porque nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E esse espírito que está em nós, ele se relacionava diretamente com o Espírito de Deus, porque ele já havia sido gerado nessa ligação. E quando o ser humano pecou no Éden, quando Adão e Eva pecaram no Éden, essa ligação foi cortada, foi quebrada, foi rompida. E a humanidade, e não apenas a humanidade, mas toda a criação, passou a carecer de uma redenção, passou a necessitar de que acontecesse algo que a livrasse da situação complicada e difícil que o pecado fez se estabelecer sobre toda a humanidade e sobre toda a criação. Então, eu quero nessa manhã já dizer para você que o pecado nos coloca em situações complicadas, sim. O pecado nos coloca em situações difíceis, sim. O pecado, ele abre no mundo espiritual portas para que nós sejamos alvo do ataque de Satanás e o pecado da legalidade, para que ele venha contra nós, para que ele trabalhe contra a nossa vida. Mas eu quero dizer nesta manhã que o tema dessa live, ele é real, ele é verdadeiro, porque há um Redentor, que toda vez que eu e você nos quebrantamos, que toda vez que eu e você reconhecemos que uma vida pecaminosa nos coloca em situação complicada, em situação difícil no mundo espiritual, esse Redentor, ele faz exatamente aquilo que Jó declarou, que era
certo pela fé que ele tinha que aconteceria. Ele se levantava em favor daquele que necessitava. E na manhã deste dia, se você reconhecer a situação difícil que o pecado, que a prática do pecado está colocando você, se você confessar esse pecado, se arrepender e se colocar diante de Deus, essa situação complicada e difícil, ela vai bater em retirada da tua vida, porque o Redentor já está de pé para poder mudar esta situação, esta história, para a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender que quando houve o pecado no Éden, toda a criação, inclusive a humanidade, passou a necessitar de um Redentor, de alguém que tivesse poder e autoridade sobre todas as coisas, porque eram todas as coisas que precisavam ser redimidas, todas as coisas precisavam sair dessa situação complicada e difícil que o pecado trouxe. E que situação complicada e difícil foi essa que o pecado trouxe? O pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. E quando nós começamos a falar disso, muitas pessoas se assustam, porque acham que porque Deus lhes concedeu o livre-arbítrio, elas podem fazer qualquer coisa, elas podem fazer o que quiserem, e que está tudo bem. Ok, está tudo bem. Se você estiver disposto a pagar o preço e suportar, aleluia, a consequência do teu pecado, se você estiver disposto a suportar o preço e o peso das tuas atitudes, ok, tudo bem. Porque praticar o pecado é escolha. Viver uma vida pecaminosa é escolha, é livre-arbítrio. Mas eu quero dizer para você que Deus, o próprio Deus, que criou o livre-arbítrio, que respeita ele profundamente, está nessa manhã criando uma estratégia para dizer para você que se você, e a estratégia é essa live, para dizer para você que o seu livre-arbítrio tem que ser bem usado, que não é porque você pode fazer as suas escolhas que você tem que escolher qualquer coisa. Esses dias, Elisete, chegou até engraçado, eu coloquei no meu status, meu story, lá no Instagram, um bannerzinho que eu achei, escrito assim: Deus quer te dar um banquete, mas você aceita comer qualquer miojo que aparece. E uma amiga minha virou e botou assim: ai, Jesus, misericórdia, sou eu mesma, ainda estou comendo miojo sem tempero. Livre-arbítrio mal usado. Quando nós não usamos bem o nosso livre-arbítrio, quando nós não entendemos que nós precisamos botar o nosso livre-arbítrio submisso à palavra de Deus, quando não entendemos que o nosso livre-arbítrio precisa nos encaminhar para o céu e achamos que porque ele é livre, nós podemos fazer qualquer coisa, ei, entenda algo, pecar não é liberdade, pecar é escravidão. Pecar pode até acontecer, mas a prática do pecado gera escravidão e morte. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância, e vida abundante inclui liberdade. E ali o Senhor falava no meu coração que nós precisamos entender que assim como por causa de o pecado entrou na humanidade, e o Senhor me levou para Romanos, capítulo 5, versículos 12, 19 e 21, que diz assim a palavra do Senhor: louvado seja o nome do Senhor. 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 21. Para que assim, como pelo pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de Adão, através de o pecado entrou na terra e se infiltrou no DNA da humanidade. E porque o pecado entrou na terra por causa de um homem, somente alguém em carne poderia remover o poder do pecado da terra. Poderia fazer com que o pecado pudesse ter o seu poder cancelado, ter o seu poder anulado sobre a humanidade. E por isso Jesus abriu mão do seu trono de glória, abriu mão de ser Deus, se esvaziou e veio, aleluia, para o ventre de uma mulher. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo 1, nós vemos uma mulher recebendo uma mensagem que é a mensagem de esperança, que é a manifestação do texto de Jó. Porque Jó, quando estava falando de um redentor, ele estava falando daquele que poderia redimir a vida dele em relação àquela situação complicada e difícil que ele estava vivendo. Quando aquele nível de mal se abateu sobre a vida dele. Eu quero dizer para você nessa manhã, que da mesma forma que Deus se levantou para redimir a vida de Jó, Ele se levantou para redimir a minha e a sua vida, colocando Jesus no ventre de uma mulher chamada Maria. E lá em Lucas 1, essa moça jovem, virgem, uma menina temente a Deus, que estava noiva de um homem chamado José, recebe a visita de um anjo no seu quarto. E essa menina diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ei, Maria tinha livre-arbítrio, igual a mim e a você. Naquele dia ela poderia dizer: não, eu não quero. Eu não quero pagar o preço da vergonha, eu não quero pagar o preço do questionamento, eu não quero pagar o preço de uma gravidez sem ter um casamento concretizado. Eu não quero pagar o preço disso. Porém, Maria, ao invés de dizer isso, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quando nós submetemos o nosso livre-arbítrio à vontade de Deus, a glória de Deus se manifesta na terra. Um redentor vai poder nascer e existir na minha e na sua história. Deus está dizendo para mim e para você, quando nós colocamos o nosso livre-arbítrio submissos à vontade, à palavra de Deus, nós passamos a ser um lugar onde Deus pode gerar uma mensagem de esperança, uma mensagem que declara que o Redentor está pronto para se levantar e mudar o quadro da história da tua vida. Oh, Deus, aleluia! Seja louvado o teu nome. Livro de Isaías, capítulo 9, dá algumas características de quem ele é. De quem ele seria, porque agora ele é. Mas, na verdade, quando Isaías falou que, aleluias, quando Isaías falou as características do menino que nos nasceria. E nós estamos numa época tão próxima ao Natal, apesar de saber que os teólogos afirmam que Jesus não nasceu em dezembro, que nasceu entre março e abril, parará, 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 aquela coisa toda da teologia que eu não quero entrar. O que eu quero entrar com você é que não importa a época do ano, o que importa é que Jesus nasceu. E porque ele nasceu em você, podemos ter esperança. O maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, aquele que Isaías, no capítulo 9, dizia as características dele, ele já se manifestou, ele já nasceu do ventre da mulher, ele já cresceu. Ele chegou aos 30 anos e recebeu da parte de Deus o seu ministério, o seu tempo de redimir a humanidade, cumpriu o seu ministério por 3 anos e se entregou numa cruz para que eu e você pudéssemos ter esperança de que a redenção pudesse se manifestar na minha e na sua vida. E nessa manhã ele está dizendo:
Eu já concluí a boa obra da redenção. Só está faltando você entrar debaixo dela, só está faltando você se submeter a ela, só está faltando você abraçar a esta obra para que essa esperança seja viva, verdadeira, real na sua vida. Jesus se entregou na cruz. A morte entrou no mundo por causa de um pecado. Mas um justo se entregou à morte para ter domínio sobre o pecado, sobre o mal, sobre as trevas. Para que, exercendo esse domínio, esse poderio, todo aquele que se colocasse debaixo desse domínio, desse poderio, também pudesse vencer o poder do pecado. Ei, o salário do pecado é a morte, mas a obediência gera vida, a salvação gera vida, e a salvação, ela só é real se for em Cristo Jesus. É hoje o teu dia de você entrar debaixo do sangue que verteu da cruz. É hoje o dia de você entender que a redenção já está operando sobre a terra, e que se você desejar, o quadro da sua vida vai ser mudado. Aleluia! João 3,16 afirma que Deus deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. É óbvio que eu e você não podemos esperar em Deus apenas para essa vida, porque se assim fizermos, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Mas Deus está dizendo para mim e para você que a redenção que nos foi proposta na cruz através de Jesus, ela está liberada para a nossa vida, nessa vida também. O Senhor falou com o povo de Israel: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele estava dizendo para Israel: ei, se você me obedecer, se você quiser, se você andar no meu preceito, na minha palavra, na minha direção, na minha orientação, você vai comer o melhor dessa terra, porque eu vou te redimir em vida, e porque a redenção foi liberada sobre você em vida, as portas da eternidade vão se abrir, e você, como alguém redimido, vai adentrar as mansões celestiais que nos foram prometidas, porque Jesus disse que ia antes de nós para nos preparar lugar. Meu Redentor vive, o teu Redentor vive. Ele se entregou na cruz, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele foi para, aleluias, ele foi para a eternidade retomar o seu lugar, retomar o seu trono de glória, para que nós, quando chegarmos lá na eternidade, também tenhamos o nosso lugar preparado. Mas o que vai preparar de verdade o nosso lugar lá é a chave espiritual da obediência, é a chave espiritual de estar debaixo da salvação de Cristo Jesus. É ela que vai abrir os portais eternos para mim e para você quando nós fomos chamados. Ei, teu Redentor vive. A redenção, ela não opera na eternidade, porque na eternidade é o lugar daqueles que já foram redimidos, que já estão inseridos no projeto de redenção que a cruz nos proporciona. Então, a verdade é que, infelizmente, nem todos se inserem nesse projeto de redenção elaborado por Deus e executado na cruz. Nem todos eles agem. Nós sabemos, é um fato, de que, infelizmente, nem todos os homens e mulheres que estão sobre a terra reconhecem o senhorio de Jesus. Nem todos eles reconhecem que Jesus morreu na cruz para expiar, para redimir a humanidade dos seus pecados, e continuam debaixo do poder da morte. Estão cativos por causa do pecado. Estão presos, são escravos do pecado, e porque são escravos do pecado, ainda não foram alcançados pela redenção que a cruz nos propõe. E nós vemos tantas pessoas ao redor da humanidade, pessoas que me cercam, pessoas que te cercam, Elisete, pessoas que cercam as amadas e amados que estão conosco nessa manhã, passando por situações horríveis,
E muitas vezes nós desejamos interferir para que a situação deles seja mudada, mas a verdade é que para a situação deles ser mudada, basta apenas uma atitude. Confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e passar a viver de acordo com essa confissão de fé. Elisete, o Salvador está vivo. Aleluia! Oh, o Redentor está vivo e está agindo. Jó, pela fé, declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação que eu nunca imaginei viver na vida, mas eu sei que tem um Deus no céu, que tem poder para mudar a minha situação, e em algum momento Ele vai fazer. Mas por que Jó declarou por que Jó fez essa declaração, Elisete? Porque a fé de Jó estava firmada em Amém. Essa é uma declaração que só aqueles que estão firmados na fé em Deus através de Cristo Jesus podem fazer. Aqueles que não estão firmados, eles podem até dizer: não, mas Deus vai me ajudar. E muitas vezes ajuda mesmo. Oh, como Ele ajuda. Oh, como ele liberta, como Ele cura. Quantas vezes, Elisete, num tempo em que eu ainda não havia feito essa confissão, num tempo em que eu ainda não havia declarado que eu tinha um Redentor que ia se levantar a qualquer momento a favor da minha vida. Apesar de não ter feito essa confissão, eu acreditava fielmente que havia um Redentor. Mas eu havia me colocado fora do domínio dele. Eu não colocava minha vida debaixo do poderio dele, mas eu acreditava que ele existia. E naquela época, Deus já me guardava. Deus já me escondia. Eu não tenho conta da quantidade de testemunhos, minha irmã, e meu amado e amada que está aqui conosco. Eu não tenho conta da quantidade de livramentos que o Senhor me deu naquele tempo. De que maneira maravilhosa Ele me guardou, apesar de eu ainda não ter declarado naquela época que Ele era o meu Redentor. Entenda algo, você declarar que Ele é o teu Redentor ou não, não anula o papel dele, não muda quem Ele é, não diminui o poderio dele. Ei, com você ou sem você, Ele continua sendo Deus. Com você ou sem você, Ele continua sendo Redentor. Com você ou sem você, a obra que Ele fez na cruz continua tendo o mesmo peso e a mesma autoridade. Verdade. A única diferença é que aqueles que reconhecem o que Jesus fez e se colocam debaixo desse poderio, o reconhecem a sua obra e o reconhecem como único e suficiente Salvador, a redenção passa a operar neles. Então, nesta manhã, eu vim aqui para dizer para você que ainda que você não tenha aberto a sua boca para declarar que Ele é o Redentor, o Senhor da tua vida, isso não muda quem Ele é, mas muda certamente o teu resultado, muda quem você é, muda o potencial daquilo que Deus fez e pode fazer na sua vida. Porque eu tinha, sim, muita história de livramento, muita história. Eu tenho muito testemunho de livramento da época que eu não era serva do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Naquela época, o resultado do poder de Deus da minha vida era limitado, porque eu limitava a atuação de Deus na minha história. Mas na hora que eu decido que, aleluias, o sangue de Jesus vai ser a minha cobertura, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, mas nada e nem ninguém vai poder impedir que o poder dele se manifeste na minha vida sem limitações. Então Deus está dizendo para você hoje, quer ter a sua vida transformada, quer ver um dia as portas da eternidade se abrindo, entenda que lá é o lugar daqueles que já foram redimidos.
Você precisa entender que as atitudes têm que ser tomadas nessa vida, para que as portas da eternidade se abram e você possa ver o Redentor vivo e de pé. Aleluias! A hora é agora, o momento é hoje, não é amanhã. Ele está dizendo que é hoje. Que se eu e você abraçarmos a obediência, entendemos o projeto da redenção, entendemos tudo aquilo que foi executado na cruz e nos submetermos ao que foi feito na cruz, o projeto de redenção vai estar habilitado em nós. E quando ele está habilitado em nós, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da redenção, ela não vai estar mais limitada pelo poder do pecado, porque o único poder que vai estar sobre a minha e sobre a sua vida é o poder de Deus, aleluia. Então, nessa manhã, abrace essa palavra, teu Redentor vive. Ele está vivo e é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. A única coisa que ele está esperando é que você tome a atitude de se colocar debaixo da cruz, debaixo do poderio. É a única coisa que ele está esperando, é que você entre. Aleluias! A única coisa que ele está esperando é que você entre no projeto de salvação que a cruz manifestou, para que a redenção e o poderio dele estejam estabelecidos sobre a sua vida. E você possa, como Jó, declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Sabe qual é o fim da história de Jó? Jó decidiu crer. Jó decidiu obedecer. Jó decidiu viver o seu processo sem murmuração, acreditando que o Deus do céu a qualquer momento mudaria a história dele, porque a fé dele estava firmada no Senhor e não em outro. E ele esperou pacientemente que o Senhor lhe mudasse a sorte. O fim da história de Jó é que o cativeiro que havia sobre ele fora removido, ele fora restituído em tudo aquilo que perdeu. As suas filhas se tornaram as mulheres mais bonitas da terra, porque ele perdeu todos os filhos. Mas o Senhor proveu o ventre da esposa dele para que novamente uma geração bendita fosse estabelecida sobre a terra. E quando você se coloca no projeto da cruz, quando você abraça a redenção em Cristo, não só você, aleluia, é liberto e tem um cativeiro removido da sua vida e pode viver um tempo de restituição, mas o Senhor declara uma palavra de restituição sobre a tua família e declara que aqueles que foram gerados de você são semente bendita sobre a terra. Quando você se coloca no plano da cruz, até aqueles que vão descender de você serão continuadores do projeto da redenção de Cristo. Aleluia, a história de Jó mudou, porque Jó abraçou, aleluia, o trono de Deus como o único lugar que havia solução para ele. E ele entendeu que uma fé firmada na rocha não pode ser abalada. Passa por tempestade, sim, passa por adversidade, sim, mas se está estabelecida na rocha, é como os montes de Sião. Não se abalam, permanecem para sempre. Porque somente os redimidos permanecerão para sempre, porque adentrarão a eternidade para tomar o seu lugar. Então, hoje é o seu dia. Essa é a sua hora. Esse é o tempo de você declarar o poderio do Redentor de Jesus Cristo sobre a sua vida. E eu gostaria, em nome de Jesus, que se você está nesse momento assistindo essa live e você ainda não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você, através dessa palavra, entendeu que você precisa entrar nesse projeto de salvação e redenção para viver na eternidade com Cristo, mas também para começar a viver o processo de redenção aqui na terra.
tendo a sua vida transformada, sarada, liberta, transformada, restaurada. Se você entende que você precisa disso, e você está aqui conosco nessa live, eu quero convidar você a dizer aqui nos comentários, eu quero. Diga, eu quero. Porque é manhã de salvação. E se você disser, eu quero orar por você nesta manhã, introduzindo você no reino de Deus, declarando você como alguém que, no espírito de Romanos 8,15, está adotado pelo espírito do Abba Pai, e que a partir de agora, a partir da declaração do eu quero, você se tornará um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém redimido na terra dos viventes, e que, fazendo parte do projeto de salvação, você está habilitado para viver a redenção na terra e ser um redimido que vai morar no céu. Eu quero nessa manhã orar com você, orar com você. Se houver entre nós alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que já recebeu, mas se afastou da casa do Pai, hoje é o teu dia de reassumir o teu lugar no plano de redenção que foi executado na cruz. Oh, glória! Aleluias! Em nome de Jesus, Esmessa. Em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Coloque eu quero. Diga eu quero. Que eu vou estar orando por você. Estamos fazendo nessa manhã aquilo que precisa ser feito. Permitir que você faça o seu pacto com Jesus. Faça a sua aliança com o céu, para que o plano de salvação esteja habilitado na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesse momento, amém? Se houver mais alguém, vai colocando eu quero e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero nessa manhã bendita glorificar e exaltar o teu nome, porque, Senhor, nós estávamos perdidos, cativos, escravizados pelo poder do pecado e da morte. Mas a cruz e aquilo que Jesus permitiu que fosse feito nele, na vida dele, naquela cruz, permitiu, Senhor, que nós fôssemos libertos do poder do pecado, do poder da morte, e nos tornássemos pessoas redimidas na terra, porque gente redimida na terra serão os redimidos que vão morar no céu. Então, neste dia, Pai, eu quero colocar nas tuas santas e benditas mãos cada um daqueles que está escrevendo, eu quero aqui, nessa live, que está fazendo uma aliança contigo, que está retornando a aliança que havia sido quebrada. Escreve, Senhor, o nome dele, o nome dela, no livro da vida do Cordeiro, para nunca mais se apagar. Que a partir de agora, Pai, ele possa declarar sobre ele o Espírito de Romanos 8,15, a adoção do Abba Pai. E que verdadeiramente ela não se torne apenas alguém salvo em Cristo Jesus, mas alguém que sabe que o Pai do céu é seu Pai também. E que em nome de Jesus, cada um daqueles que está dizendo eu quero, a partir de agora, estão com esta palavra declarando que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E que esta palavra, em nome de Jesus, possa ser habilitada e nunca mais revogada na vida dessa pessoa. Fortifica, ajuda, levanta, sustenta da tua graça, Senhor, para que venha caminhar nas tuas pisaduras, andar segundo aquilo que está no teu coração e ser alguém que manifeste a salvação e a redenção de Cristo sobre a terra. Eu quero assim, Pai, introduzir cada um daqueles que está dizendo eu quero ao teu reino como teu filho, salvo em Cristo Jesus, livre do poder do pecado, do poder da morte e do poder de Satanás. No nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos ao reino. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Tantos quantos foram os pródigos que estão aqui hoje, como aqueles que estão pela primeira vez passando, aleluia, pelos portais da eternidade e assumindo o seu lugar com Cristo Jesus nas regiões espirituais, como um salvo, como um curado e como um restaurado. Que a boa obra do Senhor avance na sua vida, seja completada a boa obra e que você, no final da sua história, possa dizer: cumpri, aleluia, eu combati o bom combate, segui a carreira, guardei a fé.
Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Você que recebeu a Jesus nessa live, por favor, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Faça a declaração do que você fez hoje nessa live ao pastor dessa igreja e caminhe. Busque a palavra do Senhor. Converse com Deus. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Leia a palavra de Deus todo dia. Medite na palavra, porque é ela que vai te ensinar quem teu Pai é e quem o teu Salvador é, no oculto e no profundo. E certamente, coisas maravilhosas se manifestarão na sua vida. Porque você tem um Redentor. Ele está vivo e ele já se levantou a teu favor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Elisete, muito obrigada por essa oportunidade tão maravilhosa de poder falar de Jesus e de, mais uma vez, poder fazer parte do projeto Confabulando, que é um projeto do coração de Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Olha, eu não digo que ela é tremenda, que Deus usa de forma maravilhosa. O que eu fico muito feliz, inclusive, eu gosto de dividir em episódios, porque aí cada um vem com a mesma temática de forma diferente. Deus usa cada um para falar de uma forma totalmente diferente. E hoje a pastora Patrícia veio de uma outra pegada também, mas fiquei muito feliz da forma com que Deus te usou para poder falar aos nossos corações, porque eu falo aos nossos, porque quando eu proponho um tema, Deus colocou no meu coração, porque Deus também quer que eu escute esse tema, né? Que seja ministrado ao meu coração. Então, quero te agradecer pela sua vida, que Deus possa continuar lhe abençoando, renovando as suas forças, porque a mulher não para, e acompanha lá, entra lá nas redes dela, nas mídias, ela vai falar daqui a pouco aí quais são, vai deixar suas considerações finais. Foi bênção. Gente, tem sido bênção para mim esse projeto. Eu vou estar gravando um vídeo para fazer um agradecimento, eu devo estar soltando aí lá para o dia 23, porque eu vou estar dando uma parada agora. A edição do Confabulando, não. Vai continuar às segundas pela manhã. Semana que vem a Tânia, uma grande amiga, vai estar falando aqui. Mas as lives noturnas, amanhã é a última de 2020. Vou dar uma parada, até para reformular, pensar em algumas coisas para o próximo ano, de como a gente pode melhorar para entregar um trabalho ainda melhor para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Agradeço a todos que entraram aí hoje, Dona Neuza, Ismessa, Alcione, que chegou aí, ó, levantando a mãozinha, né, Alcione? Ercolina Damas, vi uma foto sua linda hoje com o seu marido, seu digníssimo. Luciene, minha amiga, Kátia Silene, Letícia, Raquel Matoso, Cristiano, enfim, a galera que entrou aí, quero agradecer o pessoal que tem nos acompanhado, tem sido bênção esses dias, e pode acreditar, bênção mais ainda para a minha vida. Eu vou estar falando no vídeo, como Deus, a transformação, o pessoal fala muito da transformação externa, né? Mas vocês não têm noção da transformação interna. O que Deus fez na minha vida nesses meses, né? Dizem que existe uma frase que fala: toda crise cria uma oportunidade. Realmente, essa pandemia veio para revolucionar minha vida, Deus me mostrar coisas que anos conhecendo Jesus, eu não tinha ainda conseguido ver, não me permitia. E essa semana também estou começando com um novo propósito, porque a nossa confiança deve estar em Deus. Existe um texto bíblico que diz o seguinte: bom é Deus que está nos céus. Aleluia. Muitas das vezes a gente fica esperando do homem, a gente fica esperando de um amigo, a gente fica esperando. Lógico que Deus coloca amigos nas nossas vidas para nos abençoar, Deus abre circunstâncias para nos abençoar, mas a gente tem que saber que nossa confiança precisa estar em Deus. E Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele que abre as portas, e Ele que endireita os caminhos tortuosos, e Ele que quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro, assim como está lá em Isaías 45, 2 e 3, que fica aí para vocês lerem nesse dia.
Muito obrigado, pastora. Faça suas considerações finais, deixa suas mídias aí. Quem quiser ouvir uma pregação, está sempre ouvindo uma pregação ou uma palavra de impacto, segue a live dessa mulher. Olha, ela é tremenda. Ontem ela falou, amei aquela tua palavra ontem sobre Débora, lá da Tamareira. Que palavra de impacto ali, uma palavra rápida, acho que não seria se deu um minuto ali, né? Então, nem sei. Eu falei, gente, vem como uma flecha essa palavra, que é isso? E eu gosto muito lá de Débora, né, da história, que Deus continue lhe usando como flecha, como tem lhe usado. Como flecha, porque você mesma não sabe aonde tu tem chegado, tu tem atingido, e o quão longe Deus tem te levado como flecha para impactar corações, levantar vidas, trazer autoestima, trazer força, dar um levante com a palavra que tem saído da sua boca através do que Deus tem feito na sua vida. E Deus vai te revolucionar e vai te levar a lugares muito mais longe ainda, porque Deus honra aqueles que têm trabalhado em prol da sua obra, da sua causa, levando a sua palavra, porque levar a palavra de Deus é pagar preço. E aqueles que têm se colocado na sua brecha para levar a palavra sem olhar o que vai vir, as jardas, o bombardeio, de forma destemida como você tem feito, isso não fica em vão aos olhos de Deus. Isso não fica em vão aos olhos de Deus. E olha, eu nem estava programada para falar isso, não. Isso veio agora ao meu coração. Porque não é todo mundo que está pronto e preparado para estar se colocando na frente, né, do confronto, na frente. Porque está levando a palavra de Deus, ele está se colocando de peito aberto à frente do fronte, à frente do batalhão de guerra. Né? Então, Deus vai te honrar, já tem honrado, mas vai honrar muito mais com coisas que você, como diz lá em Coríntios, né? 2 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então, pode aguardar que coisas grandes estão vindo aí para a sua vida, pastora Patrícia. Faça suas considerações finais, deixa aí seus endereços de mídia, para esse povo te acompanhar aí e ouvir essas palavras que tem me abençoado, hein? Tu nem sabe, às vezes eu fico lá assistindo, tu nem sabe, tem me abençoado demais. Fala aí. Então, gente, aqui no Facebook é Patrícia Andrade, meu perfil pessoal. E eu tenho a página Pastora Patrícia Andrade, que eu estou atualizando. No Instagram, que é a rede social que eu mais tenho usado para a ministração da palavra, o meu Instagram é @prapatricia.andrade_oficial. Toda terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, eu tenho a live Devocional Rema, que tem sido bênção. Amanhã, o pastor John Nascimento, filho da cantora Rose Nascimento, vai estar conosco ministrando a palavra. Vai ser um tempo precioso. Quinta-feira passada, quem esteve conosco no Devocional Rema foi a pastora Helena Raquel. Foi algo assim sobrenatural. E eu quero convidar você, toda terça e quinta-feira, a coar o seu cafezinho, sentar com a canequinha e conectar no Instagram, na live Devocional Rema, para você poder ser abençoado. Fora isso, eu também ministro, né, a palavra do Senhor em lives, também no Instagram, e todos os anúncios da live estão no meu feed de notícias, nos meus stories. Então, passa lá, vem seguir o conteúdo que com certeza vai abençoar a sua vida, porque é um conteúdo que fala do céu. @prapatricia.andradeoficial. Também tem o meu canal do YouTube, Pastora Patrícia Andrade, onde as lives do Devocional Rema e de algumas igrejas e lives que eu prego já estão também, já fiz o upload delas para estar lá no YouTube, porque tem pessoas que não têm Instagram. E aí, quando você usa só o Instagram, você cerceia que pessoas que não têm Instagram não tenham acesso a essa palavra. Então, o YouTube, ele universaliza o acesso a essa mensagem, a esta palavra, que precisa chegar a todos os 4 cantos da terra. Então, meu YouTube, Pastora Patrícia Andrade, vai ser uma alegria ter você comigo nas minhas redes sociais, me seguindo, e eu creio que, em nome de Jesus, Deus pode e vai abençoar a sua vida. Tem também o programa Metanoia, programa de rádio, na Rádio Contemporânea 990 AM, às quartas-feiras,
de 14 às 16 horas, no qual eu apresento em parceria com a diaconisa Adriana Malta, uma cerimonialista maravilhosa e crente, viu, Elisete? Crente, hein? Pregadora da palavra, mulher de Deus, profeta do Senhor. Eu tenho, assim, um amor, um respeito muito grande pela vida da Adriana Malta, e ela é minha parceira no programa Metanoia. E está agora abrindo uma possibilidade do programa em rádio FM, mas isso aí eu estou deixando no ar, porque mais para frente a gente vai estar aí com um horário, numa rádio FM de muito bom alcance, no Rio de Janeiro, e eu creio que o Metanoia vai passar para outro estádio. Deus abençoe sua vida, foi uma bênção estar com cada um de vocês nessa manhã. Elisete, foi uma alegria estar com você, amiga, você é uma bênção, eu amo tua vida, amo como o Senhor te faz transitar na tua posição de mulher de Deus, mas com um olhar muito, muito eclético, porque você tem um olhar eclético para tudo que te cerca, mas isso não tira você da posição de mulher de Deus, de crente, sabe, de serva. Isso é muito bonito. A pessoa que sabe transitar em todos os ambientes, que influencia todos os ambientes, que deixa o bom perfume de Cristo lá, mas ainda sai perfumada a beça. Você é esse tipo de pessoa. É uma alegria sempre estar com você, é muito bom poder estar com você. Eu amo sua vida e seu ministério. E a oração que eu faço ao Senhor por você é que o Projeto Confabulando continue sendo esse canal de bênção, de crescimento, de instrução, de cultura, sim, de mudança de mentalidade. Porque confabular é trocar informações que produzem crescimento. Então, que o Confabulando cumpra o seu propósito, em nome de Jesus. Um beijo, minha amiga, te amo. Amém. Ó, eu estou falando que ela começou a anunciar aí os lugares, as mídias dela, eu estava cansada aqui só de ouvir, não digo? Depois o pessoal fala que eu... Lisete, como é que tu aguenta? Eu falei, como é que tu aguenta? Vocês não conhecem a pastora Patrícia. Olha aí. Ela é demais. Eu abro, tá ela lá. Eu abro, tá ela lá. Eu falei, gente, como é que essa mulher aguenta, gente? Ó, a Alcione trouxe um versículo que eu gosto muito também, ó. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com lágrimas, com alegria, né, trazendo consigo seus molhos. É isso aí, pastora. Pastora, eu falo da gente se colocar de frente, como ela tem se colocado. Eu falei aqui, estava com ela fora do ar. Se eu saio muito desgastada de lives, é espiritual. Sim, acaba sendo um trabalho espiritual, sim, né? Mas não tão direto como o que ela está fazendo. Eu saio desgastada, parece que eu tomei uma surra, eu fico até me recuperar. Imagina ela nesse trabalho que ela tem feito. Então, por isso que eu digo que Deus vai abrir mais portas do que você possa estar... E lembre-se de mim quando chegares lá. Gente, muito obrigado. Quem não está me seguindo lá, ó, eu humildemente só falo assim, ela falou uns 10, né? Eu vou falar só assim, ó, o Instagram, @Elisete Barroso, quem quiser segue lá, só tem 2. O canal do YouTube, a gente está começando a trabalhar nele, Confabulando com Elisete Barroso, quem quiser seguir lá. Foi um prazer ter você aqui. Que palavra abençoada, como Deus me usa. Eu também fico muito impactada da forma como que Deus usa a sua vida, né? A forma como você abre a sua boca. Você não tem noção, não é você. A gente que te conhece, né? Tu é muito engraçado, não sei o quê, mas na hora que tu veio, eu falei, cara, não é ela. Né? É impressionante como Deus te toma e você vem como flecha, como eu falei isso mesmo, é uma flecha que vem, tanto que você começou hoje, eu falei, cara, para que caminho que ela está indo, gente? Tu vem como um bombardeio e eu fico muito feliz por mulheres que têm se disponibilizado da forma que você tem se disponibilizado. Gente, que seja uma grande semana. Amanhã no Instagram é o Espírito Santo, verdade, Alcione, é o Espírito Santo. Amanhã no Instagram estou lá com a minha querida Laís Mazei falando sobre dicas de roupa. Ah, mas esse ano, Lisete, ninguém vai sair de casa. Todo mundo tem que se cuidar. Tá bom. Mas por causa disso, mesmo que vá ficar em casa, ela vai dar dicas lá de como você ficar em casa, uma boa roupa, o que você tem do seu armário, como você utilizar. Ela é maravilhosa nesse assunto, sabe tudo. Laís Mazei, consultora de moda, 20 horas da manhã no Instagram. A última live noturna do ano, desse ano de 2020, se Deus me der vida.
e força. Ano que vem a gente volta com tudo. Pastora, muito obrigado, gente. Super obrigado. Foi bênção, como sempre. Galera, espero vocês lá no Instagram, em @Elisete Barroso. E a pastora Patrícia espera você nesse monte de canal de mídia que ela deixou aí. Abraço, beijo, compartilha a live. Fui!